sobre as nossas falas, até porque Ele é a luz do mundo e Ele veio para nos mostrar justamente aquilo que é preciso em nós. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam:
hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor, que o Senhor possa trazer iluminação para a nossa vida, para o nosso entendimento, para sermos impactados pela Tua Palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um episódio muito importante, muito clássico da Palavra de Deus. Para você ter noção de quão importante ele é, esse episódio aqui ele está registrado tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas. Ou seja, está nos 3 evangelhos que são sinóticos, são 3 discípulos de Jesus vendo esse episódio e cada um apresenta da sua forma, cada um apresenta de uma perspectiva diferente. Lucas é o que, pelo fato dele ser médico, ele apresenta com uma riqueza de detalhes que os outros não apresentam. Mas isso é porque Mateus tinha uma outra intenção e Marcos tinha uma outra intenção. Mas esse episódio aqui está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Ele é tão importante, meus irmãos, porque ele revela para nós um tipo de fé que Jesus Cristo ele quer que a gente desenvolva nele. Um tipo de fé que vai muito além do que tão somente acreditar sobre algo. Um tipo de fé que é capaz de fazer a gente levantar e agir diante de determinada situação. Então eu queria, nessa noite, chamar a atenção de você para 3 pontos, 3 aspectos dessa passagem que me chamam a atenção, que eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito da fé. E o primeiro ponto, meus irmãos, é que a fé que eles tinham em Jesus, eu estou falando eles porque tanto o paralítico quanto os outros que acompanhavam o paralítico, a fé que eles tinham em Jesus levou aqueles homens a agir. Imagina só a situação. Jesus Cristo ele estava ensinando, então as casas naquela época eram casas pequenas, não eram casas grandes como a gente desfruta das casas hoje em dia. Só quem tinha dinheiro para ter casa grande, obviamente naquela época, eram pessoas melhor de vida, tinham mais dinheiro. Então, onde Jesus estava, como ele pregava, como ele ensinava as pessoas, muita gente acompanhava Jesus, muita gente queria ouvir a mensagem de Jesus, muita gente também queria ser curado por Jesus, muita gente queria ter a vida de algum jeito, de alguma forma impactada por Jesus. E a prova disso é a quantidade de pessoas que tinha ali nesse episódio. E tinha tanta gente que quem quisesse chegar não podia, porque não tinha mais espaço. Então, diante dessa realidade, o que eles viram? Eles viram que eles tinham uma chance. Eles subiram na casa e pela abertura que tinha na casa, desceram aquele homem paralítico na frente de Jesus para que ele fosse curado. E o verso 20, essa primeira parte, fala exatamente isso. Depois desse episódio aqui que eu narrei, Jesus diz assim, olha, vendo a fé que eles tinham. Imagine só todas essas dificuldades encontradas que eles tiveram que driblar para poder levar esse paralítico para Jesus. Eles tinham uma profunda fé, eles tinham uma esperança que os fazia agir. Eles tinham uma fé que tirou eles da casa deles ou do lugar onde eles estavam, porque o texto não fala onde é que eles estavam antes. Mas fato é que o levou a contornar toda aquela situação. Isso tudo para ir até Jesus, isso tudo para pedir para que esse homem fosse curado. O texto aqui não fala quanto tempo ele estava preso a essa marca, o texto não fala quanto tempo ele estava preso a essa condição, mas fato é que eles agiram, eles se aproximaram de Jesus com essa intenção. Pode ser que nessa noite a fé que tenha trazido você aqui, pode ser que tenha sido a fé que tenha trazido você aqui nessa noite, na expectativa, com esperança de ter algum problema seu, alguma demanda sua resolvida. Você não está paralítico, graças a Deus, mas eu acredito que você tenha
questões, tenha necessidades que possivelmente, de algum jeito, de alguma forma, contribuiu para que você estivesse aqui nessa noite. Na esperança de que, olha, eu vou na igreja porque ali eu vou clamar a Jesus, ali eu vou pedir a Jesus para que Ele faça algo por mim, para que Ele mude a minha vida, para que Ele mude a situação que eu estou vivendo. Pode ser que você tenha saído de casa com essa fé. E você fez muito bem em agir se você saiu de casa com essa fé, se você saiu de casa com essa esperança de que Jesus podia mudar a situação que você estava vivendo. Sabe por quê? Porque uma ação de fé em Jesus, quando a gente deposita a fé em Jesus e quando a gente vai em direção a Ele, quando a gente busca Ele na nossa vida, existe a possibilidade da mudança das circunstâncias. Existe a possibilidade da nossa vida ser transformada completamente pela presença e pelo agir dele na nossa vida. Foi a fé daqueles homens que os fizeram agir. E pode ser que hoje você esteja aí sentado exatamente com fé, com um desejo grande de que o Senhor toque na sua vida, transforme a sua família, mude a realidade que você tem vivido. E enquanto eu preparava essa reflexão, meus irmãos, eu lembrei de uma historinha muito conhecida, mas dizia-se que em uma cidade havia muitos meses que não chovia naquela cidade. Era uma cidade assim que tinha chegado a época da seca e os agricultores estavam sofrendo, o gado estava morrendo, enfim, não tinha água naquela região. E eles já estavam em grande dificuldade porque não tinha mais os recursos, a água contribuía para que eles pudessem gerar recursos e não tinha mais água, ou seja, a situação estava cada vez ficando pior. Diante disso, os vizinhos, os moradores, era uma cidade pequena, né? Então eles chamaram todo mundo, convocaram todos os moradores para que eles pudessem ir para um local, subir no monte e orar clamando ao Senhor para que o Senhor mandasse chuva, porque não era uma situação qualquer. A vida de diversas famílias, a vida de toda a cidade dependia da chuva. Era o gado, era a plantação, eram as famílias, então eles dependiam de ter água. E daí, como aquela cidade é pequena, a notícia foi se espalhando e logo todo mundo ficou sabendo. E chegou o determinado dia que eles iam subir o monte para poder orar e clamar ao Senhor para que chovesse. E no dia combinado, todos se empenharam nessa caravana, homens, mulheres, foi todo mundo daquela cidade. E curiosamente, uma menina, uma criança, por volta dos seus 12 anos, ela levava consigo um guarda-chuva. Estava com um guarda-chuvazinho debaixo do braço, junto com todo mundo, para subir o monte, subir no morro, para poder clamar ao Senhor para que mandasse chuva. E aquilo chamou a atenção, todos os moradores indo orar e uma menininha com um guarda-chuva na mão, né? Só que aí chegou um determinado momento em que uma pessoa chegou e perguntou para essa menininha: onde você vai com esse guarda-chuva? Há meses que não chove. Bateu a indignação. Está indo para onde com esse guarda-chuva? Faz tanto tempo aqui que não está chovendo. Aí a menininha respondeu: ué, mas nós não estamos indo justamente para pedir a Deus para que mande chuva? A gente não está subindo, né, para pedir que o Senhor mande chuva? Então eu estou preparado. Eu estou aqui com o meu guarda-chuva. Quem efetivamente agiu com fé nessa história foi a menininha. Porque quem de fato tinha fé e se preparou para a situação que eles estavam pedindo a Deus foi essa menininha. Todos os outros, eles tinham uma fé no sentido de crença, no sentido de que, olha, Deus é capaz de mandar chuva. É capaz. Ele controla tudo, ele controla o universo. Ele pode mandar chuva na hora que ele bem entender. Por isso que eu disse, meus irmãos, você ter vindo nessa noite aqui, você ter agido por fé,
na esperança de que ao vir nessa noite, você poderia clamar a Deus, pedir ao Senhor pela sua vida, pedir ao Senhor por algo para que Ele faça, que você agiu bem, agindo dessa forma, agiu com fé, que tirou você de casa e trouxe aqui para buscar o Senhor. E a palavra de Deus nos garante, meus irmãos, que isso é tão importante, é tão essencial, que o autor de Hebreus, ele nos diz assim, em Hebreus 11:6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Para a gente buscar a Deus, é preciso ter fé que Ele existe. Mas não somente que Ele existe, é preciso ter fé que Ele pode fazer algo por nós, que Ele pode mudar a situação. Não é tão somente você acreditar que Ele pode fazer, mas orar com fé, na esperança de que Ele faça aquilo que você está pedindo, mas sempre aberta a possibilidade de que pode ser que algo diferente aconteça. O paralítico, ele chegou de um jeito na frente de Jesus, mas naquelas circunstâncias, mas ao aproximar-se de Jesus, ele saiu completamente transformado. Você tem a mesma possibilidade de ter a sua vida transformada, desde que você se aproxime de Jesus com fé, crendo que Ele é capaz de mudar a sua vida, crendo que Ele é capaz de transformar as circunstâncias que você tem vivido. Porque se Cristo tem o poder para fazer um paralítico ficar de pé e ressuscitar a Lázaro, Ele tem poder para mudar a sua vida, Ele tem poder para mudar as circunstâncias, Ele tem poder para fazer o extraordinário na sua vida. Porém, meu irmão e minha irmã, e esse é o segundo ponto, Jesus, ele tem uma proposta, Jesus, ele tem uma oferta melhor do que os seus próprios interesses. Verso 20, vou ler ele todo agora. Vendo Jesus, a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Pergunto a você, qual era a intenção do paralítico? Ser curado. Qual era a intenção dele? Ele queria ser curado. Ele não andava, ele tinha uma necessidade que era física, que não tinha sido atendida. A gente não sabe o porquê que ele era paralítico. A gente não sabe se ele era paralítico de nascença ou se aconteceu algum acidente com ele e ele ficou naquela situação, mas fato é que ele olhava para Jesus como aquele que poderia mudar as circunstâncias físicas dele. E é possível que você esteja aqui nessa noite buscando a Jesus com um objetivo mais ou menos parecido com o desse paralítico. É possível que você esteja aqui nessa noite para clamar a Deus por alguma necessidade física que você tenha, alguma doença que você tenha enfrentado, ou algum parente seu que tem enfrentado uma doença e você veio aqui nessa noite para clamar, para pedir a Deus, para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus faça algo na vida desse seu parente. Ou até mesmo pode ser que você esteja aqui, esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família, mas pode ser que você esteja aqui para pedir alguma bênção a Deus, para pedir algum milagre, para pedir algo que você entende que está faltando e que a sua vida seria completamente diferente para melhor se você adquirisse isso. Tenha plena certeza, meu irmão e minha irmã, de que Jesus ele é capaz de realizar esse desejo. Tenha plena certeza que Jesus ele tem poder suficiente para atender a sua necessidade, essa necessidade que veio apresentar a Cristo nessa noite. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, que a proposta de Jesus, ela, para você, ela é maior do que aquilo que você tem, do que a sua demanda para ele. O paralítico queria só voltar a andar. Jesus ofereceu a ele muito mais do que isso. Jesus ofereceu a ele
o perdão para os seus pecados. E o drama do paralítico era que ele sequer percebia que ele tinha essa necessidade. Meus irmãos, muitas vezes a gente se aproxima de Deus pensando que a necessidade que está faltando para nós é de ordem física, é de ordem material, é algo que a gente é uma mudança que a gente precisa ver no comportamento, às vezes nosso próprio, ou então do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido. Mas aquilo que Jesus quer fazer por nós é muito maior do que as nossas demandas para com Ele. O que Jesus ele tem para lhe oferecer é muito maior e melhor do que as suas intenções que o trouxeram aqui nessa noite. Jesus ele oferece a cada um de nós a possibilidade de ter a companhia dEle, de ter a presença dEle, de Jesus, na jornada da nossa vida. E isso, meus irmãos, é uma bênção grandiosa, ter a oportunidade de desfrutar da companhia de Jesus conosco. Jesus ele oferece essa possibilidade, ele oferece a nós a companhia dele e oferece a nós o perdão para os nossos pecados. E isso é tão importante, meus irmãos, está registrado nos 3 evangelhos, e esse conceito de perdão dos pecados, meus irmãos, é algo tão importante para Deus, porque que poucas coisas elas possuem mais valor do que o perdão para os nossos pecados. E é por meio do arrependimento que nós podemos ter uma vida transformada por Jesus. Jesus ele oferece a possibilidade de obter o perdão para os seus pecados, de ter uma vida tendo Ele como guia, como exemplo a ser seguido, como aquele que vai suprir as possíveis necessidades que se apresentam nessa jornada de caminhar com Ele, de ter a vida guiada por Ele, de ter a vida transformada por Ele. Mas para isso, meus irmãos, é preciso que a gente acolha Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Para que a gente possa desfrutar de todas as bênçãos que Jesus ele tem a nos oferecer, que são muito maiores, que são bem melhores do que as nossas necessidades que porventura você veio apresentar aqui nessa noite. É preciso que você olhe para Jesus com fé, você olhe para Jesus com esperança de que Ele pode mudar a sua vida, de que Ele pode transformar a sua vida, de que Ele pode trazer salvação e vida eterna, porque é isso que Cristo Ele oferece a cada um de nós. Mas para isso, meus irmãos, isso só é possível quando nós nos aproximamos de Jesus com uma fé verdadeira, quando a nossa vida, e dessa forma, quando a gente se aproxima de Jesus com essa fé verdadeira, a nossa vida ela se torna o canal por onde a glória de Deus ela vai passar. Versos 25 e 26 diz assim: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vê só, meus irmãos, aquele paralítico ele chega com uma expectativa. A expectativa, a esperança que ele tinha era até justa. Ele era o que a gente costuma chamar de aleijado, né? Ele tinha uma necessidade justa, ele não estava pedindo qualquer coisa ao Senhor Jesus, ele tinha a expectativa de ser curado, ele queria voltar a andar, e de como a vida dele, e a gente não sabe se esse homem ele ainda tinha família, mas de como a vida dele, e se ele tivesse família, de como a família dele seria transformada se isso acontecesse. Ele chega com essa expectativa. Era uma necessidade justa. Imagina só uma vida cheia de limitações,
ter que depender da boa vontade de outras pessoas. Muita gente, agora trazendo aqui para nós, muita gente fica irritada quando fica doente, muito mais, nem tanto porque está doente, mas é porque normalmente quando a gente está doente, a gente fica debilitado e depende mais de outras pessoas. E tem gente que não gosta de nenhuma forma, de nenhuma maneira, ter que depender de outras pessoas, ter que depender da boa vontade de outras pessoas. Mas aquele paralítico chega com esperança, chega com expectativa. No entanto, ele recebe algo que é muito melhor. Ele queria uma cura física, e Jesus opera nele uma cura espiritual, um milagre espiritual, acompanhado dessa cura física, para mostrar que Cristo, ele de fato tem poder. Ele recebe algo que ele sequer imaginava. Ele saiu de casa como um paralítico naquele dia, mas ele voltou andando com o perdão dos pecados, e o principal foi que a glória de Deus atuou na vida dele. É possível que nessa noite a causa que você tem aí a apresentar diante de Deus seja justa também, seja algo que a gente possa ver e dizer assim: não, de fato, isso é algo justo, isso é algo que a gente pode pedir a Deus, isso é algo que de fato é importante e tem valor. Talvez você não queira pedir nada luxuoso diante de Deus, mas é preciso a gente entender que a necessidade verdadeira que nós temos não é de termos o nosso aspecto físico e material suprido, porque de nada adianta, de nada tem valor você ter tudo aquilo que o dinheiro é capaz de comprar, ter tudo aquilo que o dinheiro é capaz de oferecer, ter toda a saúde do mundo, se você não tem a presença de Cristo na sua vida. É exatamente isso a lição da parábola de Jesus, quando ele fala do homem rico, que constrói celeiros para ter mais coisas e nunca prepara a alma para o encontro dele com o Criador. O que Jesus ele está fazendo para com aquele paralítico, ele faz para com você nessa noite. Jesus ele propõe que a sua vida ela seja um meio, ela seja um lugar em que a glória de Deus ela vai se manifestar, em que a glória de Deus ela vai atuar, em que a glória de Deus ela vai agir. E isso, meus irmãos, é bem maior e bem melhor do que qualquer necessidade que a gente possua. A glória de Deus ela raiou na vida de pessoas simples, de pessoas comuns, pessoas que eram consideradas improváveis, pessoas que eram simplesmente desprezadas na sociedade, pessoas simples como esse paralítico, e que nós nem sabemos que nome ele tem, mas pelo fato desse paralítico ter agido com fé em Jesus, ele pôde experimentar a glória de Deus, de forma que todos os outros, de forma que aquela multidão ela não pôde. Isso porque ao agir com uma fé verdadeira, a glória de Deus ela se manifesta na nossa vida. E essa mesma glória, meus irmãos, ela está disponível para a sua vida. Basta que você tome uma atitude de fé. Basta que você se aproxime de Jesus por meio da fé. Que você peça a Ele, clame ao Senhor o perdão pelos seus pecados, e que você receba o perdão, para que você possa experimentar a glória de Deus agindo na sua vida. E que você, minha oração nessa noite é que você possa sair da apatia. Minha oração é que você possa sair desse estado de letargia, sair desse estágio, desse estado que te deixa parado, e sim desenvolver uma fé que age, desenvolver uma fé que te tira da posição em que está e que te faz
se aproximar de Jesus com fé e esperança de que Ele pode mudar aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem enfrentado. Amém? Eu queria que a gente pudesse cantar uma música que diz para a gente romper em fé, que diz que cada vez que a nossa fé, que a minha fé, ela é provada, cada vez que a gente vivencia isso, é uma chance que o Senhor nos dá para crescer, que a gente possa buscar o Senhor querendo crescer, a gente possa buscar o Senhor com essa esperança e com esse desejo do nosso coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações
Amém, meus irmãos. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o nosso caminhar diante do Senhor, por meio da fé, para que dessa forma a gente possa agradar ao nosso Deus. Meus irmãos, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é que no próximo sábado a gente vai ter o nosso bazar aqui na igreja. Que horas? 16 horas, 4 da tarde. Nós precisamos da ajuda de toda a igreja. Por quê? A gente sabe que bazar, normalmente, quando é aqui na igreja, tem muita gente e a gente precisa da ajuda de todos os irmãos. Eu solicito, eu convoco toda a igreja, meus irmãos. Sabe por quê? Porque normalmente quando tem esses eventos, quando tem eventos especiais, muitas vezes alguns ficam sobrecarregados. E se cada um vier, cada um der, ajudar um pouco, meus irmãos, fica fácil. Não sobrecarrega ninguém. Então eu quero convocar para que a gente possa chegar um pouco mais cedo, chegar às 3h30 aqui na igreja, porque aí a gente vai colocar as coisas do lado de fora, colocar as mesas, colocar os itens, tudo bem direitinho. E nesse bazar a gente vai ter 2 ambientes, 2 locais para o bazar. O primeiro vai ser aqui do lado de fora, que vai ser o bazar nos preços naqueles preços bem populares que a gente faz, né? Que é qualquer peça a R$2. E lá no espaço do ar, a gente vai colocar aquelas roupas, aqueles itens que são um pouco mais caros. E a gente vai fazer esse controle, dessa vez dessa forma, para poder organizar tudo bem direitinho. E também dizer que ainda no tema de bazar, se você tem doações a fazer, você pode trazer aqui para a igreja, deixar na igreja. Então você pode falar comigo, eu não tenho como vir deixar. Você fala comigo, eu vou na sua casa, pego, que as doações têm ficado lá em casa. E mais, essa semana a irmã Ana, que está à frente do bazar para nos ajudando dessa vez, ela vai convocar, acho que já convocou as mulheres, para poder justamente fazer as mulheres e adolescentes, jovens, quem tiver disponível para isso, né? Não é só para mulher não. Porque a gente vê as doações, tudo bem direitinho, se caso algum item precise ser lavado, essas questões. Então, ela vai mobilizar as mulheres e os jovens, adolescentes vão ajudar nesse sentido também, tá certo? Então, se você tem doações a fazer, você pode me procurar, então trazer aqui na igreja, e você fique atento no grupo das mulheres, que a gente vai precisar ter essa separação dos itens ao longo da semana, para que no sábado esteja tudo ok. A gente vai falar também com o menino careca, para que na sexta e no sábado tenha divulgação na cidade, porque todo mundo aqui do Coratá fica esperando ansiosamente pelo nosso bazar. Quando a gente passa um tempo sem ter, como foi agora, o pessoal fica perguntando quando é que vai ter. Então, avisando, vai chover de gente aqui no sábado, tá bom? Venha, participe desse tempo, desse momento. Vai ser uma verba que vai ser usada para a glória de Deus. A gente quer pegar só R$100 desse bazar para complementar a oferta de missões, que a gente tem fé que pelo menos 30 pessoas da nossa igreja, no mínimo 30 pessoas da nossa igreja, vão dar uma oferta de R$30 exclusivamente para missões, podendo fazer isso de uma vez só, da forma que você achar melhor, mas a gente pensou na possibilidade de você dar R$10 em julho, R$10 em agosto, R$10 em setembro, tá bom? Quarta-feira a gente vai ter o nosso culto de oração, venha, participe, a gente faz 3 quartas-feiras que a gente tem tido um bom número de irmãos nas quartas, e irmãos assim que não têm o costume de participar por conta às vezes de algum trabalho, mas que tem vindo. Então venha, participe, nem que seja só nas férias. Eu só consigo vir nas férias. Venha, esteja aqui conosco, que a gente tem orado, a gente tem clamado ao Senhor e a gente tem refletido a respeito da oração do Pai Nosso, tá certo? Então, quarta-feira a gente tem o nosso culto. Lembro também, meus irmãos, da nossa campanha dos alimentos. Só nesse mês nesse mês agora de julho, tá bom?
Hoje é 10, hoje é dia 10. A igreja aqui de Croatá já entregou 2 cestas básicas, só nesse mês. E a terceira já tem um destino certo. Nessa semana a gente vai fazer com que essa cesta ela chegue na casa de uma família que está necessitada. Então, relembra a igreja, né? Aqui atrás tem um local certo, as cestas das doações, do quilo de alimento. Então você pode trazer, depositar ali, e a gente tem entregado, tem destinado a famílias que têm necessitado, né? A primeira a gente entregou numa família lá nos Tucuns, e na semana passada, e nessa semana retrasada e na semana passada a gente entregou para uma família aqui mesmo do Croatá. Essa terceira cesta é de um distrito que agora eu não estou lembrado o nome, mas de uma família bem necessitada. Então, você tem condições, traga o seu quilo de alimento, porque isso tem sido uma forma de ajudar inúmeras famílias, e é uma oportunidade também de evangelizar, meus irmãos, que sempre quando a gente vai lá entregar, não é tão somente, tá aqui os alimentos e vai embora. A gente chega, conversa, explica que é da igreja, aí vai criando ali um vínculo, uma oportunidade de evangelismo. Então, participe dessa forma de atuação da graça de Deus na vida de outras pessoas também, ok? Acho que os avisos são esses. Eu queria pedir que a Alciane pudesse vir aqui à frente. Ela fez aniversário essa semana, terça-feira, foi? Na segunda. Mais alguém fez aniversário essa semana, meus irmãos? Nessa semana que passou, ou vai fazer nessa semana que está iniciando hoje? Alguém? A irmã Rose, quinta-feira. Irmã Rose, vem aqui também, por favor. Alciane fazendo 15, a irmã Rose vai fazer 16, então tá tudo certo, né? Eu queria pedir que a irmã Sônia pudesse vir aqui, pudesse fazer essa oração. Com essa oração queria pedir que toda a igreja pudesse ficar de pé. A gente vai orar agradecendo a Deus pela vida da Alciane, e orar também já agradecendo a Deus pela vida da irmã Rose, que vai fazer aniversário na quinta-feira. E com essa palavra de oração a gente está encerrado o nosso culto, tá bom? Após o culto a gente tem o nosso tradicional chá com biscoito. Fique conosco para participar desse momento de comunhão. Amém. Amém. Vamos estender nossas mãos aqui para abençoar a vida da irmã Rose e da Alciane. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos. É bem verdade, Senhor, que hoje é um momento especial, porque nós podemos falar diretamente a Ti e te agradecer. Mas eu quero colocar em especial, Senhor, a vida da irmã Rose e a vida da Alciane, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos pela vida delas, Senhor, porque elas são uma serva de Deus, Senhor, porque elas têm ouvido o teu chamado, ó Deus, que elas são uma bênção nas nossas vidas também, Senhor. Nós te agradecemos porque nós vemos nelas, Senhor, nelas duas, nas duas servas, Senhor, a tua vida, Senhor, a tua glória resplandecendo na vida dela, Senhor, através do teu sacrifício vicário ali na cruz, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que tu venha abençoar cada vez mais a vida delas duas, dos seus filhos, da sua família, do seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um deles. Livra e guarda de todo mal a sua casa, Senhor, a sua vida, o seu deitar, o seu levantar. Assim na vida dos seus filhos também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, onde eles estiverem, Senhor, no entrar e no sair, em qualquer lugar, Senhor, porque nada nós somos, Senhor, nós enquanto mães, nada nós somos, Senhor,
se nossos filhos não estiverem debaixo da tua proteção, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que nada adianta se nós tivermos um sentinela, se nós não tivermos a tua presença. O Santo de Israel, que não dormita, Senhor, não dorme enquanto a gente está dormindo, Senhor. Tu é quem nos protege a nossa vida, a vida da irmã Rose, a vida da Oceânia e a vida dos seus filhos, Senhor. Livra e guarda em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que a glória dele possa resplandecer a cada dia na sua vida e no meio da sua família. Amém.